agradecer a presença de todos aqui hoje, também em especial a professora Dulce Maracritério, que vai hoje estar trazendo o tema, o título da palestra dela é o Filosofar e Educar, né? Então, a gente estava até na aula, semana passada eu comentei com ela que de um texto, de um livro publicado por ela, acho que foi em 80, Todos Nós e Ninguém, e do qual os alunos falavam que era um texto muito vivo, assim, muito presente dos dias atuais, que aquela fala lá trazia alguma reflexão para esse momento de pensar a filosofia, pensar a educação. Então, queria, enfim, dar a palavra para a Dulce, para a gente poder estar aqui recebendo ela aqui no nosso espaço. Muito obrigado, Dulce. Obrigada a você, viu, Júlio, pelo convite. Tá bom. Né? Obrigada a vocês terem vindo. Então, na verdade, eu não vou fazer assim uma grande palestra. Eu acho que quero trazer algumas questões para a gente poder refletir, né? E apesar de, se alguém leu por acaso, conhece esse texto que o Júlio estava falando? É só para eu... Você conhece? Assim, mas como não é só o texto que é vivo, eu também estou viva, então eu mudei um pouquinho. Né? Estou dizendo, eu tenho uma mudança um pouco assim de perspectiva, né? E eu já queria trazer umas reflexões, umas questões para a gente pensar, né? Dentro dessa perspectiva mesmo, né? Da relação entre o pensar e o educar. E se existe alguma contribuição possível da filosofia para essa questão da educação, né? Mas hoje a minha inspiração é muito mais a Hannah Arendt do que o Heidegger, né? Embora essa questão esteja lá presente desde sempre, o Heidegger não vai sumir, né? Para quem acompanha, mas são algumas questões que eu acho que eu gostaria de recolher do pensamento dela para a gente conseguir pensar, né? Mas eu vou começar de um jeito que o filósofo gosta de pensar, que é primeiro estabelecer quais os termos que ele vai usar, o sentido que ele vai usar, para depois a gente juntar tudo fazendo uma reflexão, né? Então, já que a questão é essas relações entre a filosofia e a educação, né, a questão do pensar e do educar, o que eu queria primeiro é de estabelecer o que é que a gente está chamando de filosofia e em que direção essa questão da filosofia vem, né? A inspiração mesmo e a origem desses pensamentos é todo do Hannah Arendt, né? E eu vou usar aqui com vocês, pelo menos para vocês terem essa referência, 2 livros dela, né? Um texto e um livro, né? Para vocês saberem de onde que eu vou tirar essas ideias todas. Um deles é a última obra da Hannah Arendt, que se chama A Vida do Espírito, né? Onde ela faz uma reflexão a respeito do pensar. Depois são 3 livros, um sobre o pensar, outro sobre o querer ou a vontade e outro sobre a questão do juízo, o julgar, né? E é um livro que ela escreve, eu tenho que tocar nisso porque isso é uma questão importante para as relações que eu quero estabelecer aqui entre educação e filosofia, e ela escreve depois que ela acompanha o julgamento daquele torturador nazista que é o Eichmann, e tem um filme que passou o ano passado, né? Estava nos cinemas o ano passado, chamando Hannah Arendt. Então, quem assistiu, vê, né? Que assim, ela acompanhou e teve uma polêmica muito grande, porque ela cria ali uma ideia de que, apesar deste homem que ali está, né? Ser capaz de cometer crimes, né? Um crime contra a humanidade, né? De fazer o mal, como ela diria, ele também é uma criatura que é incapaz de pensar, não é isso? E a partir dessa questão, né, ela foi mostrando como essa incapacidade de pensar que o Eichmann tinha é uma incapacidade muito corriqueira. E todos nós, de alguma maneira, experimentamos esse não pensar, né? E criou, a partir disso, ela usou uma vez essa expressão e, de repente, isso virou uma expressão mais corriqueira, que é a ideia da banalidade do mal, né?
E ela se pergunta especificamente se existe alguma relação entre ser capaz de fazer o mal e ser incapaz de pensar, né? Então ela escreve essa obra, A Vida do Espírito, na tentativa de levantar os elementos para fazer esta relação, né? Não que nós vamos refletir sobre isso, mas essas reflexões que ela faz ali, elas servem muito para aquilo que eu gostaria de tocar aqui com vocês, né? E a outra obra que ela toca é um artigo chamado A Crise na Educação, né? A segunda obra que vai ser mais referência aqui, né? Esse é um artigo que ela escreveu a respeito da educação norte-americana, mas nos anos 50. Só que tem algumas questões ali que têm uma extrema atualidade, né? Então eu queria ir buscar de novo também essas coisas para a gente poder pensar. Então eu vou começar com essa questão da filosofia, pensando nas relações que existem entre ser um filósofo ou filosofar e ser um pensador ou pensar, né? Porque Hannah Arendt ela se recusou a ser chamada de filósofa, porque ela condenava os tais dos filósofos profissionais, né? Que ela dizia que são aqueles sistemáticos, etc., e que são incapazes, às vezes, de sair dessa proporção do sistema e realmente pensar. Bom, mas para refletir sobre essa diferença, né, eu queria chamar a atenção no seguinte: o meu tema não é bem a filosofia e a educação, mas é o pensar e a educação, que é esse o teor, o tema que eu acho que realmente deveria interessar para a gente, né? Hannah Arendt fala sobre o pensar e ela, já que eu estou dizendo que eu vou colocar os termos, né, eu queria definir isso um pouquinho melhor. Nós usamos a expressão, às vezes, pensar, como uma expressão muito genérica. Pensar é como usar a expressão refrigerante. Ela serve para várias coisas. Mas a gente não tem só um refrigerante, tá certo? Tem Coca, tem Guaraná, tem uma distinção entre eles. E a Hannah Arendt tende a pensar essa questão do pensar, né? Primeiro, como sendo do que ela chama uma das faculdades do espírito. Para ela, o homem é dotado de um espírito. Espírito ou consciência, para ela, são expressões similares, como que a gente fala? Sinônimas, né? Isso é a condição importante para a gente chegar nessa relação aí da condição do pensamento e da filosofia. Então ela pensa o pensar como uma das faculdades do espírito, entre mais outras duas faculdades que para ela são 3 faculdades básicas. Uma delas então é o pensar, a outra é o querer e a outra é o julgar. Por isso que nesse livro A Vida do Espírito, ela tem um livro dedicado para cada uma dessas faculdades. Mas são faculdades de o que ela está chamando de espírito, já que são faculdades do espírito? Por espírito ou por consciência, né, ela está entendendo uma espécie, alguma coisa que acontece conosco, né, e que nós somos criaturas que somos capazes de nos distinguir de nós mesmos. Então, digamos assim, o fato de nós, por exemplo, vamos dizer, todos os seres vivos, pelo menos os animais, né, eles têm essa relação com aquilo que está aí fora, conseguindo, às vezes, discriminar entre uma coisa e outra. A minha cachorrinha discrimina entre a caminha dela e o prato de comida. Quer dizer, ela é capaz de discriminar entre coisas diferentes. Mas o que ela não consegue fazer é se diferenciar de si mesma, né? Ela é incapaz de construir uma relação com ela própria em que ela possa se duplicar, né? Então, dela saber de si, né? Então, essa ideia de que o homem é capaz de saber de si, Hannah Arendt chama de espírito ou de consciência, né? É o saber comigo. Então, não é o que eu sei, mas é o saber de mim. Ou seja, quando eu penso, quando eu falo, quando eu ajo, quando eu sinto, eu sei que falo, que penso, que sinto, né? Eu me acompanho na minha própria vida. Então, essa capacidade que ela diz, né, que a gente realiza uma espécie de duplicação de mim comigo mesmo,
é uma coisa que aparece muito quando nós estamos sozinhos. Quando eu estou a sós comigo mesmo, eu falo comigo, né? Eu me duplico, eu olho para mim, eu me vejo, eu sou um outro para mim mesmo, né? Quando alguém fala comigo, essa duplicidade some. Eu viro um de novo, né? Eu me junto, né? E eu não converso comigo, eu converso com o outro, tá? Mas, na verdade, nós estamos sempre dependendo dessa relação. Isso é uma condição, digamos assim, básica para aquilo que ela está chamando de espírito. E uma das faculdades desse espírito, uma das faculdades dessa consciência, é o que a gente vai trabalhar com a ideia do pensar. Tá? Tá claro isso? Pronto. Segundo ponto que eu vou esclarecer. Né? Quando então Hannah Arendt está falando do pensar como uma faculdade do espírito, né, é importante a gente entender também mais uma outra coisa. Para Hannah Arendt, os homens são mais ou menos, eles são constituídos por uma tríade: corpo, alma e espírito, né? Aliás, essa divisão de corpo, alma e espírito é antiga, né? Depois ela sumiu, né? A partir de uma idade média, mais ou menos, ela foi retirada da dinâmica e da nossa compreensão, nós viramos só criaturas que somos pensadas como corpo e alma. Mas ela vai falar nessa tríplice composição. O corpo é o corpo mesmo, né? O corpo, a nossa vida biológica, que tem ela própria um ritmo muito peculiar, né? O crescimento, nascimento, metabolização da natureza, declínio e morte, digamos assim. A alma, né? Aquilo que ela vai chamar de alma, ela localiza como a sede ou as nossas atividades emocionais, né? Os nossos sentimentos e as nossas emoções estariam aí nessa coisa chamada alma, tá? A alma e o corpo, eles são muito interdependentes, dependentes um do outro. Porque, por exemplo, todas as nossas emoções, né, embora elas tenham uma vida muito peculiar, elas dependem do corpo para poder se manifestar, né? Então, se eu estou... E o meu corpo me traz essa informação também. Ela que provoca os meus sentimentos, as minhas sensações. Eu ponho uma mão aqui, ela é fria, mas pode ser agradável ou desagradável. Então, o meu sentir depende muito do meu corpo. E depende do meu corpo, não só para existir, mas também para se expressar. Quando eu tenho medo, quando eu tenho tristeza, quando eu tenho alegria, eu dependo toda uma expressão do corpo para que essas emoções se expressem, tá? Agora, o espírito, que é essa terceira modalidade aí do ser humano, né, ele tem uma característica muito interessante, porque ele não depende nem do corpo, nem da alma para se manter como uma atividade. Ele é uma atividade que, aliás, ele não tem como o corpo e as emoções, na sua existência, ele não tem visibilidade, né? As atividades do espírito, propriamente, são atividades invisíveis, né? Por exemplo, no caso do pensamento. O pensamento é invisível. Eu posso olhar para vocês e identificar, por exemplo, pelo jeito do olhar, etc., que alguém está pensando, porque está absorto, está retirado. O olho marca que existe alguma atividade de pensamento. Mas o que está pensando? Como alguém está pensando, né? Qual é a lógica que está usando? E todas essas histórias, elas são absolutamente invisíveis, né? Então, enquanto alma e corpo, né, são atividades que são muito visíveis, elas têm uma presença, todas as atividades espirituais, elas são invisíveis, tá? Não é que elas não ocorram, mas elas são invisíveis, tá? Então, isso marca uma peculiaridade em relação a isso que ela está chamando a vida do espírito. Bom, feita essa distinção, mais uma outra, né? Que é o que ela vai, digamos assim, agora vamos voltar especificamente para essa questão do pensamento. E o que é o pensamento enquanto uma faculdade do espírito, né? Ela diz, nós temos diversos atos de pensamento e nós podemos distinguir uma forma de pensar de outra forma de pensar, muito baseando-nos na finalidade com que o nosso pensamento é convocado, né? Então, vou dar um exemplo disso daqui, né?
Então, por exemplo, digamos assim, digamos que nós estamos preocupados com a questão da morte. Né? Se eu estou preocupada em entender a morte do ponto de vista físico, biológico, né? Eu quero o quê? Eu quero ter um conhecimento desse processo do morrer, digamos assim, biológico, para eu poder ter uma informação que seja válida, que perdure e que eu possa, com ela, fazer uma série de coisas. Por exemplo, determinar se nós estamos fazendo uma eutanásia, né? Estamos fazendo um aborto, discutir todas essas questões, porque elas se oferecem para nós como algumas coisas que são espécie de verdades, né? Essa atividade que busca a construção dessas verdades, ou esse entendimento, é o que ela vai chamar de cognição ou de conhecimento, né? Então, toda vez que nós somos convocados, né, ou provocados a compreender alguma coisa, porque eu quero definir o que é isso, eu preciso dessa resposta, eu estou num processo de cognição, estou num processo de produção de verdades que são mais estáveis, tá? Agora, não existe só essa finalidade. No caso desse pensamento da morte, como a gente estava falando, pode muito bem ser que eu não esteja preocupada com essa morte do ponto de vista biológico, mas eu quero entender o que significa a morte para a vida humana, né? Isso é uma coisa que você vê as religiões fazendo, que várias interpretações, que pode não necessariamente serem verdades que se tornam disponíveis, mas são questões que nos provocam o conhecimento, né? Então, por exemplo, quando nós queremos, muitas vezes podemos querer entender o significado da morte. Não a morte como uma verdade biológica disponível, mas o sentido, o significado da morte, né? Pensar o que é verdade, o que é justiça, o que é o bem, o que é o mal, são todas coisas que demandam a nossa reflexão no sentido de busca de sentidos ou busca de significado. E a diferença que existe entre o resultado desse pensamento, que é a busca de significado, e o outro resultado, que são aquelas verdades mais disponíveis, é que as conclusões a que a gente chega quando usa essa busca de significado, é que essas conclusões, ao mesmo tempo que elas são uma resposta que a gente encontra, imediatamente elas já se transformam em novas perguntas, não é? A gente nunca fica satisfeita com a verdade, com aquilo, a definição que a gente acabou alcançando desse tipo de coisa. Então, o que provoca o pensamento, né, o pensar, no sentido de buscar significado, é uma coisa. O que provoca a finalidade que nós temos quando buscamos verdades mais disponíveis é outra, né? Agora, ela distingue também uma terceira finalidade importante para essa história do pensamento, que ela não vai chamar nem de pensamento, nem de conhecimento, né? Mas ela vai chamar de compreensão, né? E a compreensão é a coisa que mais nós conhecemos, né? Antes de falar da compreensão, um exemplo claro do conhecimento ou da cognição é a ciência no seu desenvolvimento, né? Uma coisa clara também, assim, um exemplo claro para a busca de significado é a filosofia, né? É a filosofia que faz esse trabalho de buscar o significado e o sentido das coisas. Agora, tem essa terceira modalidade do pensar, que ela está chamando de compreensão. O que é essa compreensão? Ela é muito parecida com o pensamento propriamente dito, ou a filosofia propriamente dita. Mas ela não tem a mesma finalidade da filosofia. Por exemplo, todas as vezes que nós estamos vivendo e experimentamos, né, algum evento, seja de natureza ampla, cultural, histórica, seja na ordem da nossa vida particular, né, mas que são acontecimentos que chegam a tirar o nosso lugar no mundo, né, que nos quebram no nosso ritmo, nas nossas possibilidades, na identidade que a gente tem, que nos acomete de alguma maneira, a gente precisa necessariamente compreender o que aconteceu, porque se a gente não compreende o que aconteceu, a gente não pode seguir adiante, né? O Hegel dizia que é uma necessidade essa da compreensão que a gente precisa ter, porque senão a gente não consegue se reconciliar com a vida, né?
E a compreensão, então, ela não está voltada para buscar o significado da morte. Mas, por exemplo, o que é a morte para mim agora, nesse momento, pensando na minha vida, na minha circunstância, etc. Né? Então, essa compreensão, como ela é provocada por eventos ou por circunstâncias que retiram de nós o nosso lugar do mundo, elas exigem que a gente pense para reconstituir esse lugar perdido. Não fazê-lo necessariamente nos modos como eles eram anteriormente, mas para refazer, reconstruir mesmo, retomar a possibilidade de eu achar uma casa aí nesse mundo que a gente está vivendo. Então, a compreensão, ela não é chamada pela busca do significado amplo, como a filosofia é, nem pela busca da necessidade de uma verdade muito disponível. Mas ela precisa me ajudar a compreender o que eu estou vivendo e ela então tem que se voltar para a vida viva. Eu tenho que pensar, posso até conversar com os resultados da ciência, posso conversar com as questões da filosofia, mas as exigências são diferentes, porque eu preciso dessa resposta para dar uma continuidade para a vida agora, né? A filosofia não tem pressa, gente, né? A filosofia pode acontecer e um filósofo pode ficar 50 anos pensando numa mesma ideia e que, na verdade, ele não tem necessidade de retornar aquilo que ele pensa para a vida cotidiana. Tem um filme antigo, não sei se vocês já assistiram, do Monty Python, chamado O Sentido da Vida. Assistiram isso, né? Que tem um jogo de futebol, se vocês lembram ali, que acontece entre o time dos jogadores gregos, dos pensadores gregos, dos filósofos gregos, contra o time dos filósofos alemães, né? Eu só sei que no momento em que o juiz põe a bola lá no meio e apita para o jogo começar, eles ficam olhando para a bola, eles refletem, passeiam pelo campo, conversam, etc. Passa o primeiro tempo, vem o segundo tempo, eles continuam da mesma maneira. Até que num último instante, o Arquimedes, não é isso? O da Eureka, é o Arquimedes? Eu nem lembro, né? Ele saca e fala assim, nós temos que jogar isso e colocar a bola no gol. Então ele sai sozinho, é claro, sem interferência nenhuma, né? Porque está todo mundo olhando o que vai acontecer, e chuta e faz um gol e ganha. Então o time dos gregos ganha. Só que uma coisa que ninguém percebe é que ele faz um gol contra, né? Entendeu? E ele ganha da mesma maneira, né? Então, o filósofo é esse que anda pelo campo e descobriu o jogo, né? O filósofo é um pouco disso, né? Ele pode refletir sobre o que é jogar uma bola, as relações dentro do campo, etc. Mas ele não tem essa obrigação de jogar, né? E ele nem tem que devolver precisamente os seus pensamentos para isso. Por isso que ela não gostava de ser chamada de filósofa, né? E por isso que ela acha que o modelo, né, básico a ser seguido é o modelo de Sócrates, que é um pensador e não exatamente um filósofo, né? Então, voltando, a compreensão, ela é provocada pela vida viva mesmo, né? E ela pode ser uma busca de sentidos e significados, mas, na verdade, ela tem que nos levar de novo a enfrentar os acontecimentos que nos tocaram e que, na verdade, a gente precisa resolver para ir adiante, né? Daí que, por exemplo, o conhecimento é alguma coisa que pode me pegar durante a vida, às vezes a filosofia, mas essa compreensão nasce comigo e morre comigo, porque o tempo inteiro a minha vida precisa disso. Eu preciso disso, eu preciso compreender o que eu estou vivendo para poder viver, né? Nesse sentido, quando eu penso nessas relações primeiras, né, entre o que é a filosofia e a educação, ou entre o pensar e a educação, eu prefiro falar no pensar a educação, pensando o pensar como compreensão, mais do que pensá-lo como, né, defini-lo como filosofia ou como ciência, que são úteis para essa compreensão, mas elas podem prescindir, elas podem ser desligadas dessa compreensão, né? Essa relação, ela é extremamente importante, né? Então, veja, e é uma atividade, né, que ela, enquanto acontece, a própria compreensão,
ela tem, apesar dela ter essa propriedade de me ajudar a entender o que aconteceu para seguir na vida, ela tem simultaneamente uma característica que é meio complicada, porque toda a compreensão, como ela também é uma espécie de busca de sentido e de significado, né, ela se assemelha muito com essa história da filosofia, porque esse pensar e esse repensar que são constantes, eles na verdade só acontecem colocando em xeque todas as verdades já possuídas, né? Então, às vezes a gente perde o lugar no mundo porque a gente, né, as nossas verdades são abaladas, né? As nossas ideias, as nossas pretensões, elas têm que cair por terra, né? O pensamento não necessariamente é filosofia, mas o pensamento, ele tem, que caracteriza a compreensão, ele tem essa característica, que o Sócrates dizia que é a característica de ser como um vento, como um tufão. Um tufão, quando ele vem, ele quebra as construções, né? Ele destrói o que está ali, deixando um território meio que livre para que a gente possa reconstruir aí em cima. E, de novo, desconstruir e construir, desconstruir e construir. Neste sentido, Sócrates até dizia que essa forma de pensar, que ela é destrutiva de uma certa maneira, ela é uma necessidade para a experiência política que a gente tem. Política não no sentido política partidária, mas nessa forma de viver no mundo, que ela é importante para que nós possamos ter uma vida com os outros e fazer negócios, e não só negócios do ponto de vista das mercadorias, financeiros, administrativos, mas para eu conseguir ter com os outros, assim, acordos para que a gente possa viver a vida juntos, né? Então, essa forma de destruir verdades, ela é, ao mesmo tempo que tem uma natureza política, ela é antipolítica, porque ela é política no sentido de nos predispor para uma vida em conjunto, mas ela é antipolítica porque ela não deixa verdade nenhuma de pé, né? Então, esse é uma ambiguidade que essa própria reflexão, essa compreensão teria ao longo da vida, né? Então, vamos lá. Se a gente chegando perto disso, eu já estou meio que amarrando essa primeira percepção, esse primeiro lugar, né, lado dessa do que eu trago para conversar com vocês, que é pensar o seguinte: a direção das minhas reflexões, então, vão usar o pensar como a faculdade do espírito, mas como essa atividade de compreensão, não como essa atividade especificamente filosófica, nem como essa atividade de um conhecimento que tem uma natureza científica, né? Quando a Hannah Arendt, a segunda questão que eu quero trazer, quando a Hannah Arendt escolhe, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar, à vontade, tá? Quando a Hannah Arendt escolhe o Sócrates como um modelo de pensador, né, ela vai trazer para a gente a reflexão de um aspecto que eu acho que está muito afastado de todas as coisas que a gente vive na nossa atualidade, que é a relação entre consciência, espírito, né, como a gente estava falando, mas consciência e consciência moral, né? E o que é que está afastado, eu acho, muito nos nossos dias, né? É imaginar que toda reflexão e todo pensamento, ele não tem que se ater a essa questão do bem e do mal, tá? Isso pode parecer esquisito, porque a nossa cultura, né, ocidental, sobretudo a partir da modernidade, acha que pensar é deixar de lado exatamente essa questão, né? E ela mostra como o Sócrates, por exemplo, quando ele vai se desenvolvendo como um pensador, ele não consegue realizar essas atividades do pensamento deixando do lado o que seria essa tal dessa consciência moral. Vou voltar a ela, tá? Isso é uma coisa importante para mim. Quando ela está lembrando o que é essa consciência moral, e voltando para o Sócrates, ela vai se apropriar um pouquinho dessa ideia do Sócrates, por isso que eu quero voltar a ele, né? Ela diz o seguinte, né, que quando o Sócrates está falando ali dessa questão do pensamento,
ele se refere muito a isso que a gente falou logo no comecinho. Essa dualidade que a gente experimenta quando a gente está a sós consigo mesmo, né? Quando eu falo comigo mesma, de eu ser um outro para mim mesmo, né? Tanto que tem acho que é no Gorgias, alguma coisa assim, que é um diálogo do Platão, em que ele está trabalhando com a ideia de Sócrates, né? Que o Sócrates está conversando com o fulano, ele está dizendo assim, eu vou para casa, eu falo assim, que bom, eu vou ficar sozinho, até que enfim eu vou chegar em casa e vou ficar sozinho. E o Sócrates diz assim, sorte sua, porque quando eu chegar em casa tem um sujeito lá me esperando para conversar comigo. E esse sujeito que está em casa esperando é ele mesmo, né? Não é outra pessoa, é ele mesmo. Quer dizer assim, aquele fulano chato que quando eu chegar em casa vai perguntar para mim o que você fez, por que você fez isso, onde você queria chegar, etc. Vai me fazer reconsiderar todas as minhas questões, né? E é isso que ele vai fazer comigo. Ele vai conversar comigo, né? A consciência moral, ela tem a ver com essa condição de eu pensar comigo mesmo e de poder acompanhar, de ter essa ser consciência, né? De poder acompanhar e ver aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, né? Todas as minhas questões. Mesmo quando ninguém viu, eu vi, né? E aí, o Sócrates vai emendar para essa ideia, ele vai dizer assim, gente, esse outro que eu sou quando estou, não é para mim, quando eu estou sozinho, tem um grande problema. Porque esse é o único outro do qual eu não vou poder me separar até o final da minha vida, né? É a única pessoa com a qual, se eu não concordar, eu não posso me separar dela, né? Então, a grande questão é como eu tenho que conviver comigo, e esse é o fulano que me espera em casa todos os dias, né? Essa é a pessoa que me espera em casa todos os dias, é melhor, né? Não cometer mal nenhum. É preferível sofrer o mal do que cometer o mal. Porque ele diz, se eu faço alguma coisa que eu considero efetivamente que é uma ação má, né? Que é contra o outro, má, o que vai acontecer? E se eu sei que é o mal que eu estou praticando, né? E se eu vou conversar comigo, vai ser muito difícil eu conseguir conviver com alguém com quem eu não concordo, né? Assim, tudo aquilo que eu faço, eu faço pensando nisso, né? Ele diz assim, acho que é por isso que as pessoas não cometem assassinatos, porque vai ser muito complicado viver na companhia de um assassino até o resto da vida, né? Então, essa consciência que pensa, né, que analisa, que vê o que eu faço, deixo de fazer, é uma consciência que consegue distinguir entre o bem e o mal. Ela distingue entre o que é o certo e o errado, né, entre o que é o bonito e o feio, mas ela distingue entre o que é o bem e o que é o mal. É claro que o que recheia, né, o que decodifica esse bem e o que decodifica esse mal, está espalhado aí na nossa vida, né? É a nossa moral que define, tá certo? Lembrando, por exemplo, nós somos filhos, nessa ocidentalidade, de uma das regras mais básicas para definir o que é o maior mal de todos, que é o não matarás, né? E no momento em que nós vivemos episódios totalitários, seja no nazismo, seja no bolchevismo, seja lá na China de Mao, o que acontece, diz ela, é que essa regra da nossa moralidade, ela foi suspensa. Então, essa ideia do não matarás caiu por terra. Nós matávamos nas guerras, etc. Mas quando a gente fazia isso durante as guerras, a gente se justificava, dizia, isso é um mal necessário. Mas em situações, em regimes totalitários como nós vivemos no século passado, o matar, ele deixou de ser um mal necessário, porque ele deixou de ser um mal. A regra mudou, né? Matar era natural, desde que as pessoas não fossem de acordo com as leis nem da natureza nem da história, fossem os inimigos do governo, do pensamento, da ideologia, seja lá o que for, porque nós invertemos. Então, por exemplo, isto é uma moralidade? É uma moralidade, que suspendeu uma regra, mas é uma moralidade social.
né? Mas assim, nós vamos fazendo esses acordos ao longo do tempo. Só que eu, quando estou a sós comigo mesmo me baseando nessas moralidades que são mais coletivas, são mais sociais, eu tenho uma condição de saber se o que eu fiz está certo ou o que eu fiz está errado, né? A capacidade de pensar, para Hannah Arendt, tem que me liberar para isso, inclusive. Essa capacidade de compreensão. Não simplesmente sobre os eventos que me aconteceram, mas ela tem que me fazer compreender, pensar sobre os gestos que eu fiz, os atos que eu tive, as minhas palavras, e ver como que os meus atos atuaram ou atingiram, qual o alcance deles na vida dos outros. Essa ideia do bem e do mal não é só uma ideia que distingue entre uma moralidade existente, mas ela necessariamente inclui a percepção do outro, né? Então, quando nós pensamos numa consciência moral, nós estamos pensando no como a nossa ação atinge o outro, né? Quem assistiu o filme Hannah Arendt, veja assim, ela dizia, o Eichmann é uma criatura incapaz de pensar. Quando ela falava incapaz de pensar, ela estava dizendo isso. Todos os atos dele jamais incluíram uma reflexão de sobre o que ele estava fazendo, como é que isso alcançava os outros, né? Então, a ideia é assim, não dá, segundo ela e segundo Sócrates, para eu fazer uma cisão entre ser consciente e ter consciência do bem e do mal, e consciência moral. As duas coisas se pertencem mutuamente, porque elas implicam nesse exame constante, né? Agora, veja o seguinte, nós vivemos uma época em que, para nós, educar, colocar crianças nas escolas, é muito mais uma ideia de educação que passa pela capacidade de aquisição de conhecimento, etc. e tal, mas que tem medo de pensar nessa questão do bem e do mal. Eu acho que a gente se sente muito babaca, né? Quando a gente tende a pensar que também a vida cotidiana ela passa por essas questões, né? Sobretudo, se a gente não tiver o importante, a gente não associar necessariamente essa questão do bem e do mal a uma coisa ligada a igrejas, a doutrinas religiosas. Mas se a gente entender que essa condição, essa consciência moral, antes de tudo, é uma consciência de natureza política, ela não é uma consciência de natureza religiosa, né? Porque ela implica no como conseguimos viver uns com os outros, tá? Vou deixar isso de lado, tá certo? E quero trabalhar agora, vamos pensar outra coisa, né? Para depois a gente juntar isso. Eu trouxe aqui umas 3 frases da Hannah Arendt sobre essa questão da educação, para a gente poder voltar para elas, né? Uma delas é a seguinte, ela diz assim, se a criança não fosse um recém-chegado nesse mundo, porém simplesmente uma criatura viva, ainda não concluída, a educação seria apenas uma função da vida e não teria que consistir em nada além da preocupação com a preservação da vida e do treinamento e, na prática, do viver que todos os animais assumem em relação aos seus filhos. Os pais humanos, contudo, não apenas trouxeram seus filhos à vida mediante a concepção e o nascimento, mas, simultaneamente, os introduziram em um mundo humano. Eles assumem na educação a responsabilidade, ao mesmo tempo, pela vida e desenvolvimento da criança, mas pela continuidade do mundo. Essa é uma condição muito importante. Então, ela diz assim, na educação, essa responsabilidade pelo mundo assume a forma de autoridade. A autoridade se assenta na responsabilidade que o educador, né, os pais, assumem por esse mundo. Então, primeira coisa para pensar, ela não está falando de educação escolar pura e simplesmente, mas ela está fazendo uma conexão super interessante. Primeiro, dessa educação de que a criança, quando ela não nasce apenas para essa vida da natureza biológica, mas ela nasce para fazer parte de um mundo humano. Pensa, uma criança quando nasce, ela adentra um mundo que já está pronto, não é verdade? Mas ela se apresenta ali como um ser humano
que em si mesmo é uma grande novidade. Quando os pais apenas pensam em ter filhos, né? Elas nem têm a ideia, nem a concepção ainda, mas só a pura ideia de chegar a ter uma criança já altera a vida do casal e da família. Pelo menos tem que comprar um carro maior, não é isso? Mudar de casa, quer dizer, arranjar um outro emprego, fazer alguma coisa, porque aquele que vai nascer, ainda sem nascer, e pode nem ter a possibilidade de ter nascido, mas ele já aparece como se introduzindo e interferindo na vida de uma família, tá certo? Então, toda criança é portadora de uma novidade, ou como ela diz, a criança é a novidade. Ela lembra o Evangelho, apesar de ser judia, mas ela lembra o Evangelho, dizendo o seguinte, que quando Cristo nasceu, né, corria a ideia de uma criança nasceu entre nós, né? Quer dizer, vem uma novidade para esse mundo, né? Só que ela encontra um mundo pronto, né? Um mundo já organizado, um mundo já feito, e como uma novidade, ela desestrutura, em certo sentido, o mundo, porque ele precisa se recompor para abrigá-la, né? Mas veja aqui a outra coisa interessante. Esses pais ou esses educadores que vão acolher essas crianças, eles não podem ter a preocupação única e exclusivamente com a criança. A preocupação com a criança tem que incorporar a preocupação com a instalação do próprio mundo, né? É isso que ela diz, é a responsabilidade que os pais assumem, por exemplo, não é só com os seus filhos, mas ele assume a responsabilidade por este mundo em que os filhos, mas nós, ou eles, também vivem, né? Essa é uma preocupação de natureza política, antes de tudo. E quando você pensa em todo esquema educacional, você não pode pensar no esquema de educação como se fosse um método de ensino. Mas tem que entender que ao educar uma criança, você está reconstruindo o mundo através disso, né? Uma outra frase dela, para complementar isso daqui, que eu acho mais séria, né? É a seguinte, ela diz: qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo, né, não deveria ter crianças. E é preciso proibi-la de tomar parte na sua educação. Mas a última frase, né, ela diz: a educação é o ponto em que se decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. E tal gesto, e através de tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação também é onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência, para a tarefa de renovar o mundo comum, né? Essas frases, né, que são não de uma educadora, né, mas de uma pensadora, né, eu acho que elas fazem essa aproximação entre essa necessidade da educação, da política e do pensamento, né? Para juntar tudo isso, por acaso, eu assisti na sexta-feira, quando teve aqueles ataques, né, à França, né, essas coisas estranhas que a gente está vendo aí no nosso mundo. Não sei se alguém assistiu na Globo News um documentário que passaram para lá, chamado A Engrenagem. Assistiu, Marli? Né? Vocês assistiram isso? Eu fiquei muito alarmada quando eu assisti isso, né? E isso me reforçou tentar trazer essa reflexão para vocês. Esse documentário mostra, é feito através da atividade de uma ONG francesa que estava preocupada com essa captura que o pessoal do Estado Islâmico fazia com as jovens francesas, né? E quem que eles captavam, né, e capturavam e sequestravam? Eram jovens, adolescentes, 13, 14 anos, né, que eles começavam a descobrir e como é que eles iam fazendo a cabeça dessas jovens para que elas fugissem de casa e fossem lá
para o Estado, trabalhar lá para o Estado Islâmico. É uma quantidade que a gente não pensa, mas é inimaginável a quantidade de jovens que são capturados nessa circunstância e são mandados lá para a Síria. E essas meninas, essas jovens, elas não são lá, não vão ali simplesmente para irem para a Síria, mas elas são praticamente sequestradas e elas viram escravas sexuais, porque a intenção deles é a reprodução e o que eles querem são jovens para procriar. Então essas jovens são levadas para lá e elas têm 7, 8, 10, 20 homens, né, com as quais elas têm que transar, porque elas têm que procriar, elas têm que gerar, né? E aí essa organização começou através de reclamações de pais, era uma mulher que era uma psicóloga, assistente social e tudo mais, ela foi tomando contato com isso e foi descobrindo, e eles conseguiram perceber como é que a cabeça dessas crianças, dessas jovenzinhas eram feitas. Então, eu acho que isso vai servir para a gente refletir um pouco como um exemplo para integrar todas essas coisas. Pensamento, conhecimento, filosofia, reflexão, sabe? Educação e tudo mais, né? E é o seguinte, essas meninas, elas são descobertas pela internet, né? Porque a juventude hoje passa muito tempo, né, em Facebook. E não é internet geral, é Facebook, né? Então eles vão descobrindo, as jovens que vão trocando as informações, etc. Normalmente são jovenzinhas mais mal adaptadas no seu mundo, né? Com às vezes dificuldades em casa, ou a dificuldade que todo adolescente de 13, 14 anos tem, né? Tem dificuldade no seu corpo, não sei se se acha bonita, feia, quer ser aceita, né? Não tem no seu meio e tudo mais. Mas também eram jovens que têm algum interesse na mudança do mundo. Aquela coisa que todo adolescente tem, essa vontade de mudar o mundo, de servir, etc. Então eles entram em contato com as jovens, eles começam a entrar nos chats, né? Eles começam a ser amigo de amigo, você não sabe quem é, acolhe todo mundo, começam a conversar ali por esse Facebook, e depois eles vão começando a passar do Facebook por telefone. As pessoas não se veem cara a cara, elas só conversam através desses dois meios. Depois elas param de usar o Facebook e começam a ser assediadas só por telefone. E essas pessoas, no começo, elas associam essa procura dessas jovens, não só para trabalhar por causa dessas questões sociais que elas têm, mas usam também um recurso de sedução. Normalmente é um homem com uma voz bonita, etc., que diz que está interessado nela, que quer conversar, então que eles usam junto com essa ideia a questão da sedução. Então eles vão falando e eles vão começando a dizer coisas assim, mas você é uma pessoa especial, Deus te viu, você quer mudar o mundo, mas é isso mesmo que essa é a sua missão, você veio aqui por causa de uma causa, e vão fazendo uma cabeça das crianças. Valor, ninguém te valoriza, você não tem espaço. Mas assim, como você pode fazer para ir, para não sei o quê, e vão. Só que não é assim 1, 2, 3, 4 conversas. São conversas que vão se repetindo e repetindo e repetindo até a adolescente ficar completamente seduzida por isso. E eles vão fazendo técnicas. Um dos pais descobriu esse tipo de coisa e ele conseguiu gravar essas conversas. E no documentário, essas conversas são exibidas também, né? E ele fala, quem é a princesa? Sou eu. Ele diz, você é uma pessoa boa, maravilhosa, nunca se afasta dos seus pais, etc. Vão falando coisas, né? Ou então ela bocejou, sei lá, numa das entrevistas, e ela diz assim, ele diz, olha, quando você for bocejar, você tampa a sua boca, põe a mão na frente, porque você sabe, né, que o diabo entra pela sua boca, etc. e tal. E vão falando coisas a ponto de a criança não ter mais capacidade de discernimento entre o que é isso e o que é aquilo. Ela que já não tinha, né, adolescente ouve falar, já passa para frente as coisas, né, ela vai sendo capturada por determinadas ideias.
Até que o cara diz que quer casar com ela, né? Ele acha que vai casar só com ele, e de alguma maneira ele induz a ela fugir de casa, né? Se encontrar com ele num outro país, e elas normalmente fogem, se encontram, e aí elas não têm mais retorno, porque elas são prisioneiras, né? Nessa forma toda. Bom, essa ideia, né, é uma coisa complicada, né? Porque, veja, nós estamos falando de um episódio muito atual, que é essa relação com o Estado Islâmico, etc., mas também de um outro episódio extremamente preocupante, que é essa existência virtual que nós temos através de Facebooks da vida, entendeu? Não vamos pensar nas atitudes que as pessoas possam ter individualmente em relação a isso. Mas que tipo de engrenagem é essa que coloca a questão, né, que nos retira da nossa vida particular e nos põe o tempo inteiro em exibições que, né, não sei se são convenientes. A gente sabe que a maioria dos sequestros e etc. que as pessoas armam tem muito a ver com as informações que elas buscam nessas redes sociais, né? Não estou falando também contra as redes sociais. Eu estou querendo dizer o seguinte: nós não conseguimos educar uma criança, né, numa escola, em casa, se nós a retirarmos desse contexto, que é esse contexto hoje, virtual e de comunicação que existe. Eu tenho pessoas que chegam, mães de filhos com 6, 5 anos de idade, e que ficam preocupadas, porque a grande questão delas é oferecer um celular para o filho. Gente, o que uma criança de 5, 6 anos tem de discernimento para conseguir lidar com isso daí? Estou falando por um exemplo muito claro. Tinha uma criança numa escola ali, que a professora diz, agora vocês vão procurar na internet, a menina tem 6 anos de idade, procurar na internet, deu o nome de 2 musiquinhas. E tinha uma musiquinha, que era a musiquinha do não sei que lá do Pintinho. E ela escreveu, mas escreveu errado. E eu queria que vocês vissem o que entrou de site pornográfico no celular dessa criança. E a menina de 6 anos de idade, sem perceber nada, sem entender nada o que estava acontecendo. Então, essa educação escolar, se ela prescindir de toda uma reflexão sobre as condições efetivas do nosso universo, ela é muito pobre, não é? Ela é muito precária. O que me adianta saber se um método é construtivista, ou seja lá o que for, se na verdade nós retiramos o método e a questão da educação de uma educação e reconstrução do mundo, né? Se nós conseguimos, não pensamos nessa questão da educação, mas simplesmente a organizamos doutrinariamente dentro de determinados esquemas, né? Então, assim, o que significa, essa questão para mim está sendo trazida para isso, né? O que significa, de fato, educar hoje? Eu não sei o que significa, não vou responder essa pergunta, mas eu acho que essa é uma questão, efetivamente, que se coloca para nós, né? Não é só educar, né? Eu acho que, no fundo, essa pergunta é muito ampliada. O que significa viver hoje, né? E o que significa pensar? Dentro das nossas atividades, dentro das nossas profissões, dentro de tudo aquilo que nós fazemos. Se a ideia for uma atividade que ela se descolar, no sentido amplo, politicamente, desse mundo em que a gente se encontra, né? Então, não tem Heidegger, não tem Hannah Arendt, não tem ninguém que ajude se a gente não realmente assumir essa atividade de pensar, né? Assim, acho que e pensar não é usar analiticamente as nossas ideias, a nossa lógica, etc., mas é conseguir compreender o que é essa circunstância do mundo em que a gente está, para a gente conseguir se perguntar o tempo inteiro sobre para onde estamos indo e o que é que estamos fazendo, né? Eu acho que esse é uma coisa que a gente não se põe. E veja, exemplos como esse que eu estou trazendo são específicos. Como é que eu posso pensar numa internet, numa vida cultural muito virtual para a nossa ideia, etc., se a gente não conseguir introduzir nessa questão o problema do bem e do mal? O que é que estamos fazendo com as nossas crianças quando a gente, né, não reflete sobre o mundo em que a gente vive, né?
eu não quero trazer isso como uma lição de moral, entendeu? Mas como uma coisa que realmente tem me pegado muito ultimamente. Eu dou aula de filosofia, né? Dou aula de filosofia na PUC. Entro, nós lemos os textos dos pensadores, refletimos, etc., vamos para casa, muito bem. O que eu estou fazendo lá também, né? Tudo bem, se eu estiver ensinando um pouquinho a pensar, não ensinando, provocando a pensar, já é uma situação bastante interessante. Mas, na verdade, eu também lá estou afim e submissa a um determinado sistema, né, que tudo o que faz, mesmo sendo curso de filosofia, é não pensar. Né? Assim, você ensinar um filósofo não é ajudar a ensinar a pensar, tá certo? Você entender o que é um sistema filosófico, né? A diferença de um Platão para um Sócrates e para um Merleau-Ponty, por exemplo, isso pode não significar nada se eu não conseguir trazer isso para a reflexão de um contexto em que a gente está vivendo. Né? Bom, em princípio é isso que eu queria conversar, né? Assim, esses são os termos que eu estou trazendo aqui para essa conversa, e agora eu dependo muito de vocês, né? De como que vocês estão vendo, do que vocês estão pensando, o que é que vocês, né? O que vocês se questionaram, né? Isso não era muito... A ventania que está passando pelo mundo inteiro, essa ventania de dissipar pensamento, está enorme, porque é muito difícil entender onde você está, né? E para onde você quer chegar. Eu comprei um livro daquele Domênico de Masi, chama O Futuro Chegou, e ele começa com uma pergunta assim: imagina se você pudesse nascer de novo, em que lugar do mundo você escolheria para viver? Você não tem resposta. Não tem resposta. Então, ninguém gosta daqui. Mas eu acho que é assim, você não tem uma visão de mundo ideal, né? Do que você gostaria. Quer dizer, antigamente você ainda tinha uma cultura mais ou menos homogênea. Agora você não tem. Você tem uma música que é uma verdadeira loucura, que você não tem mais poesia, você não tem... A internet te traz uma maçareca de informação que você não sabe o que pensar sobre isso, você repassa se isso e aquilo. A gente não pensa mais, né? É muito difícil pensar. Como é que você pode fazer uma criança pensar? É uma coisa que precisa muito... Porque eles hoje estão vendendo a máquina. Né? Acho que a pergunta vem assim, como é que a gente faz um adulto pensar? Não é? Porque também nós estamos vivendo tanto aí dentro das nossas necessidades e correrias, da conta da vida, os problemas que nos tocam, né? Fazer a comida, não é? Ir buscar o filho na escola, você fazer tanta coisa, né? Conseguir tirar um diploma, né? Conseguir comprar uma casa, sobreviver, etc. Que a gente para de refletir, né? Não tem tempo para pensar. Né? E aí quando você chega em casa, você quer ver a novela, porque você para pensar, você quer pensar em outras coisas. Quer ver novela, né? Me ocorre uma coisa, ela é essencialmente, eu não sou da área, né? Sim, mas talvez o resumo que eu estou pensando a dificuldade de educar, é brutal. Eu não quero tornar pessimista aquilo que você trouxe como implementadora, né? Mas por quê? E aí vou ilustrar, é brutal até o seguinte ponto. Não sei se é clichê, mas no limite, o educar entende que o educando é também um educador. Não pode chegar nesse ponto. Então, se sou eu que vou propor o discernimento de bem ou mal, talvez eu tenha que conseguir fazer com que ele venha me propor também. E talvez até inverter. Sim. E vai ser a distinção. Né? Então, eu tenho que fazer um milagre, porque eu não tenho só que educar, eu tenho que conseguir fazer com que me eduquem. É verdade, isso é uma disponibilidade que a gente não tem, né? Mesmo porque eu acho que você está tocando uma coisa assim, não é que, e o que eu acho que nem a Hannah Arendt, nem eu estou tentando dizer, é que exista uma coisa clara para mim sobre o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o errado na nossa contemporaneidade. Mas é o quanto nós afastamos das nossas reflexões sobre o mundo, sobre a vida, sobre a educação, sobre a terapia, sobre etc. e tal, essa problemática que ela é tão fundamental para o ser humano, né? Assim, como deixá-la ser incluída, digamos assim,
nessas atividades que a gente realiza, né? É mais nesse sentido, né? Mas concordo também, a gente tem que ter uma disponibilidade. Porque se eu entro lá dizendo eu sei e o outro não sabe, para começar, pensamento não tem aí, né? Não tem nem diálogo, né? Não tem nem diálogo. O que você ia falar? Né? Nossa. Eu penso assim, você tem que pensar igual. Quando você pressupõe que a pessoa tem que pensar, seu filho, porque seu filho tem que pensar igual, você já desconstrói ele e vai ter que se desconstruir também, porque não existe isso. Seu filho, ele pensa do jeito que ele aprendeu a pensar. E é muito difícil lidar com um pensamento diferente do seu quando você acha que o seu filho é seu e não do mundo. Aí também é outra questão, né? Mas educar a questão da minha posse. concepção de educação. Sim, Educar para o mundo. Uhum. Porque um dia ele vai viver para esse mundo. Então, é sempre a outra geração que vai trazer a transformação que você plantou ali no seu filho. E eu acho que ela também a chamada de atenção é bem nesse sentido. Você não prepara só o seu filho para o mundo, né? Você prepara o mundo em que o seu filho e você também vão estar nascendo, né? Então, através dessa relação, né? O educar uma criança não é só educar uma criança, acho que é isso que ela está falando. É reconstruir também e ter essa preocupação com a construção do mundo, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não... né? Nós temos uma cultura muito individualista, uma cultura muito fechada em determinadas questões, e a gente nunca põe o homem no mundo, né? E se põe, às vezes põe teoricamente, mas que mundo é esse em que esse homem está sendo posto? Eu acho que a reflexão a ser retomada passa por aí também, né? Não é um conceito abstrato, né? Quem leu ali, o Júlio lembrou, né? Não adianta ser no mundo com os outros, não é isso? Isso é um conceito abstrato. Quem são esses outros? Quem é esse mundo? Para onde que a gente está caminhando? Quer dizer, essa decodificação, né, nos termos de uma concretude, ela precisa ser feita. Porque senão a minha reflexão é dessa do filósofo que vai jogar bola e não saca que ele tem que, né, trocar passes e levar a bola para gol, né? Ele não está jogando, né? Se cada um jogar sozinho, né? É bem que a questão organizacional fala, né, do negócio da equipe, do time, de você montar uma identidade, porque é muito fácil você apontar o defeito nos outros, esse governo, a sociedade, só que aí ali na rua você não respeita a pessoa que está do seu lado, você fura a fila, ou então fecha alguém na rua e sai xingando. Então assim, você não pode cobrar se você não dá, porque é uma questão mesmo de se ver no mundo que você vive como um ser atuante, não como um ser que só participa e que reclama e espera que as pessoas tragam a solução. Uhum. Eu acho que é isso. Você vai se formar, você vai estudar a sua vida inteira, você vai estudar na faculdade, vai ser doutor e vai ganhar muito dinheiro, mas é isso que você espera da sua vida, filho? Tipo, é só isso que você vai ser como indivíduo, né? Porque a gente prepara as pessoas para isso. A escola é isso. Olha, vai passar na USP para ter a melhor faculdade, né? Para ser um bom profissional, para ganhar bastante dinheiro. As coisas estão muito prontas, né? Eu sei vários pais que estão começando a procurar a primeira escola para os filhos, e já estão preocupados se através daquela escola ele vai poder fazer um vestibular legal, né? Então, assim, a ideia é bem nessa trajetória, porque está tudo pronto, né? Também. É verdade. Uma coisa que eu acho que as escolas fazem muito bem é a educação para o meio ambiente, né? Você que tem filhos, tem netos, a gente fica sabendo que esse tipo de consciência as crianças já têm. Tanto é que elas às vezes dão pito na gente porque vemos de fazer alguma coisa errada, então elas acabam te educando, né? Mas em outras áreas, né, de atitude, de postura social, né? E isso daí já é mais difícil. As escolas trabalham como podem, mas é difícil. Você vê o bullying, por exemplo, que hoje é tão falado. Para mim, o bullying é uma questão de relacionamentos dentro da escola. Não é uma coisa, eu vou chamar a polícia. A professora tem que saber que tem que chamar os pais, todo mundo conversar e entender o que é essa questão. Por que você precisa desmerecer seu coleguinha
para ser melhor que ele, sendo que vocês podem ser amigos e ser melhores juntos. Não, aí a escola vai lá e suspende um, suspende o outro, fica com mais raiva um do outro, e eles não plantam a ideia de vamos crescer, vamos melhorar juntos. Vai segregando mais, né? Você ia falar também? Eu estou com uma dificuldade primeira que é colocar no tempo isso que eu estou falando, porque tem coisas que não são tão contemporâneas, quer dizer, imediatas, assim, Sim. coisas comparáveis à internet, por exemplo, né? Coisas que já existiam e que talvez não traziam para a gente essas mesmas questões, porque já era ruim, mas não era como é agora. Então eu estou com essa dificuldade do tempo. A outra dificuldade é entender essa chave do bem e do mal aí, dos termos que você colocou, né? Eu gosto mais, ou sei lá, me identifico mais, entendo mais quando se fala da política e da ausência da política como a forma de... o que significa viver com os outros, né? Nesse sentido. Então, a política, para as minhas referências, é uma chave mais presente, né? E queria acrescentar uma coisa que eu acho que é muito... Também não nasceu agora, mas que eu acho que está muito forte nesse momento no mundo, que é o medo. O quanto que o medo, que eu acho que está relacionado com isso que você falou, que é a exposição, né? Então, assim, eu pensaria assim, que educar hoje é você conseguir, primeiro, entender que você, qual é essa exposição, e segundo, dar alguns instrumentos para que você consiga definir o seu grau de exposição a esse mundo. Então, acho que tem muito essa questão, acho que, sabe, esses envolvimentos que você está colocando, como é que as pessoas vão se alinhando a uns pensamentos autoritários, como é que o discurso vai virando uma coisa que coloca as pessoas em caixinhas e nunca mais que elas saem dali. Eu acho que isso tem muito a ver com esse medo, que eu não sei qual que é a origem dele, eu acho que sempre existiu, mas acho que está muito exacerbado. Assim. Então, para mim, educar hoje é conseguir lidar, ensinar alguém, sei lá, fornecer instrumentos para que a outra pessoa lide com esse medo, sabe? E eu acho que isso é na relação, nas relações, e nas relações políticas que isso se faz. Mas mais ou menos como a educação é um ato de proteção também, né? Também, mas não ele preso na sua caixa, por isso que eu falei que é nas relações que isso se faz, não é ele protegido, escondidinho no mundo dele, mas é como que ele vai... aprender a se proteger, né, de alguma forma, e não você dar proteção. Sim, mas na interação, né? Isso que é importante, porque se ficar com essa coisa de que você tem que decidir sozinho qual é o tamanho do seu casulo, entendeu? Sem essa relação, aí eu não acredito nisso, aí eu acho que você tá, sei lá, psicopata, não sei, outra coisa. Mas eu fico pensando nisso, eu peguei pouco, né, da discussão, mas do quanto a educação não está mais nas instituições de educação, né? Não está dentro de uma faculdade, não está dentro de uma escola, de modo geral. Você vê escola, você vê faculdade, você vê disciplinas, acho que mais do que faculdades, que ainda trabalham nessa educação com a interação, com a troca, de uma forma mais horizontal, onde, né, o professor coloca mais o aluno também, e aí tem uma construção conjunta. Mas eu vejo muito mais os pequenos grupos, nas pessoas que se unem para montar um projeto e fazer uma mudança no mundo, do que, de fato, nessas instituições que também já virou sucateado, né? Que o professor, às vezes, parece que está mais lá para mostrar o quanto sabe do que para ensinar para o aluno, em que o aluno não tem oportunidade nenhuma de trazer algo novo do que já não foi dito, né? Você vê isso nas universidades, você tenta fazer um mestrado, se não for o tema da pessoa, você não tem nem a oportunidade de poder estar lá, né? Então, mas acho que você está tocando umas coisas para a gente juntar um pouco das reflexões. Assim, existe uma diferença, eu acho, entre escolarização e educação. Sim.
não é isso? Eu acho que você estava começando a tocar nisso. Assim, uma coisa é a escolarização no sentido dos sistemas, seja a escolarização da pré-escola à universidade, eu acho que são esses sistemas, que são importante que elas se pensem não como só sistema de escolarização, mas a gente tentar entender que eles fazem parte de um contexto mais amplo, que é essa questão educacional. Educador somos todos nós, o tempo inteiro, nas relações, não é fora, não é em momentos especiais, né? Não é em esquemas, mas eu estou pegando a palavra educação num sentido muito mais amplo. Eu acho que, em certo sentido, para mim, ela até se confunde com relação política mesmo, nesse sentido mais amplo, né? Onde cabe a educação do meio de comunicação, a educação vinda pela escolaridade, mas, sobretudo, das nossas relações. Nós nos pensamos pouco como educadores e educandos, para usar a sua expressão anterior, né? Nós não nos vemos nessa circunstância em que a gente está assim, o tempo inteiro pensando, refletindo, etc., mas tentando se reorganizar para essa construção ou levar o mundo para algum lugar, né? Não é o outro, mas é o mundo para algum lugar. Agora, queria voltar, porque eu acho que senão a gente pode ficar numa coisa meio esquisita mesmo, quando fala dessa distinção entre o bem e o mal, né? Porque ela já está tão mal, já tá, né? Ela não é bem vista, né? Ela é mal, né? Ela é comprometida, né? Mas assim, quando eu estou pensando nisso, eu estou querendo pensar numa coisa assim. Nós tentamos, durante a nossa, sei lá, da modernidade para cá, pensar, achar que bem e mal, né, essa consciência moral não é ontológica, quer dizer, ela não faz parte da condição humana, né? A gente pensa que isso é uma coisa cultural, social, né, de uma religião, mas ela não é da condição humana. Como se o coração do homem fosse incapaz de distinguir o bem e o mal. E isso é alguma coisa que ela nasce com o próprio homem. Quer dizer, ela é ontológica, isso que eu estou tentando dizer. E qual é a raiz dessa condição de se pensar a questão do bem e do mal? Ela é, digamos assim, a raiz dela é a própria raiz da nossa consciência. O momento em que nós podemos nos acompanhar e ver o que eu faço, o que eu penso, o que eu quero, o que eu disse, né? Imediatamente eu já estou numa situação reflexiva em relação a mim mesma, em que eu posso examinar aquilo que faço. Liberta, né? Fala da liberdade, liberta nesse sentido. Sim, mas ou me policia, mas estou dizendo, ela me coloca numa relação constantemente de acompanhamento, de percepção daquilo que eu faço. Agora, eu não vivo isolada, né? A minha consciência não é uma consciência interna a mim. Ela é uma consciência que se constitui, se constrói na relação com os outros. Gente, sem a relação com os outros, nós não chegamos sequer a ter consciência. Tem um romance antigo chamado Os que Bebem como os Cães, que é um romance que me chamou muito a atenção. Apesar de ele ter sido escrito numa época ali para falar da ditadura lá dos anos 60 e 70, que nós íamos no país, ele está falando de um fulano que foi preso, né, politicamente preso. Mas o nome do livro, Os que Bebem como os Cães, é porque o personagem central, tendo sido preso, ele vivia numa cela, isolado, e ele tinha as mãos amarradas nas costas. Então, na hora de ele se alimentar, não é isso? Punham por baixo uma coisinha assim, entravam uma baciazinha com uma sopa, e a única forma que ele tinha de comer era comendo como se um cão mesmo, né, comeria naquela baciazinha. E o romance inteiro vai mostrando como, ao longo do tempo, pela falta de convivência, pelo isolamento, esta pessoa que estava ali, ela começou a desconstruir toda a sua capacidade de intelecção, de pensamento, etc. Ela não só perde noção de tempo, etc., como com o passar do tempo, ela não sabe mais se as coisas que ela lembra são imaginações ou são lembranças de realidade. Ela chega a esquecer o nome das pessoas, o próprio nome. Ela vai desconstruindo tudo aquilo que ela sabia,
né? Tudo aquilo que fazia parte da identidade efetiva dela, aí enquanto ela vivia num mundo. Vivendo fora desse mundo, quer dizer, isolado, essa pessoa perdeu até a consciência de si, né? Ela perdeu isso. Então, a ideia é que a nossa consciência, ela não é uma consciência embutida. Ela não é o resultado de um processo cerebral, né? Ela tem um aporte, um suporte na nossa condição cerebral. Mas o que nós pensamos, o que sabemos, o que queremos, como nos vemos, é uma coisa que só acontece de uma forma compartilhada. No isolamento, isso não pode acontecer, entendeu? Então, de alguma maneira, toda a consciência, ela sempre é a consciência que eu tenho, porque ela é primariamente compartilhada com os outros. Essa é a condição da nossa humanidade. Eu não sou quem sou, a minha identidade é por aí. Eu sou quem os outros me fizeram acreditar, inclusive, que eu era, entendeu? Seja pai, professor, amigo, né? Que ele vai construindo para mim uma noção, porque eu não sei quem eu sou, senão através do relato dos outros, de como os outros me tratam, porque essa coisa não vem de dentro para fora. E como eu convivo com os outros, né? O que eu faço não atinge só a mim mesmo. Todo o meu ato, ele é sempre compartilhado também com os outros. Ele é um ato que eu posso dizer assim, olha, eu estou aqui hoje, agora, mas eu não vim aqui sozinha, né? Quantas coisas aconteceram na minha vida, na minha história de vida e no meu dia de hoje, para que eu consiga estar aqui. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês, tem um monte de outros junto comigo, nessa formulação desse pensamento. Se eu mudar de grupo, mudar de religião, mudar de não sei o quê, quem eu sou também vai mudar, vai ter uma constante alteração. E é a mesma coisa, é por isso, porque a minha vida não é só minha, e porque eu não estou sempre só eu conversando comigo, mas quando eu converso comigo, são todos os outros, de alguma maneira, que estão presentes nessa reflexão. Como é que eu vou saber se o que eu fiz, ai meu Deus, se eu me enganei, eu disse que ia começar a dieta hoje, mas foi só alguém não ter visto e eu roubei um pedaço de chocolate lá na geladeira, sei lá, alguma coisa desse jeito, né? O que acontece? Eu vi, né? Só que eu me condeno, eu me critico, não é por um olhar peculiar meu, é por esse olhar que foi compartilhado e construído ao longo do tempo junto com os outros. O que eu penso, não sou eu que penso. Eu penso, são os outros que estão pensando junto comigo dentro de uma situação. A questão da nossa consciência, então, ela é povoada pelos outros, porque nós temos, por condição ontológica, essa condição de estar no meio dos outros, ser com os outros. Viver é viver em conjunto, é ser plural, não é ser singular. O Heidegger fala, é ser coexistente, né? Porque assim, são os outros comigo, em mim. Então, quando essa consciência se estabelece, não existe ato que eu faço que não atinja o outro. Existe alguma coisa que a gente faça que não é decorrência da relação com os outros ou que não interfira na nossa vida com os outros? Não existe. Toda a nossa ação é uma ação que toca o outro de alguma maneira, né? Ela chega no outro. Eu não sei como é que o outro vai acolher, eu não sei como isso que eu comecei aqui vai continuar também. Mas, de alguma maneira, todo o meu gesto é um gesto que atinge o outro. A consciência moral, ela não é uma consciência destacada do outro. Quando eu penso no meu gesto, quando eu me examino, quando eu reflito sobre o que eu faço, eu estou refletindo sobre como o meu gesto também atingiu o outro, né? É nessa condição que existe essa percepção, ou que nasce essa percepção daquilo que é bem e mal. A nossa consciência cultural do que é bem e do que é mal, ela vem muito antes de nós, né? Ela está muito ligada à nossa formação judaico-cristã. Quando você vai lá atrás, né? A Bíblia já dizia isso, lá no Gênesis ela coloca isso. A relação com Deus, não é uma relação permeada de bem e mal. Ela é uma relação de obediência. Ou eu obedeço ou eu desobedeço. O meu pecado em relação a Deus é a desobediência. Mas em relação ao que nós consideramos mal, é a relação que os homens mantêm com os outros homens. Para que é essa história do Caim e Abel, por exemplo, né? Em que mostra que para nós o pecado da inveja, etc. e tal, é alguma coisa que pode nos levar a agir contra o outro.
né? E vocês sabem da história do Caim e Abel, não preciso contar, né? Mas assim, quando Deus olha fala com o Caim, o que você fez? Onde é que está teu irmão? Né? Ele, não sei, dá uma disfarçada, né? Deus olha e fala, o que você fez? Né? Aí ele cai em si e ele diz assim, eu quero ser castigado, etc. e tal. E Deus diz assim, eu não vou fazer com que o outro faça com você a mesma coisa que você fez com o seu irmão, né? Mas você nunca vai conseguir acolhida, né? Porque a ideia que nós temos de mal, ela não nasce em si. O mal é sempre pensado como alguma coisa que a gente faz contra o outro. E o que nós entendemos como mal radical é o assassinato do outro, né? A radicalidade é a eliminação do outro, não é só como eu atinjo o outro. Então a consciência, digamos assim, humana, ela não é uma consciência só de racionalidade. Ela é ontologicamente uma consciência de bem e de mal, porque ela não é uma consciência só de mim, ela é uma consciência de mim no mundo com outros, né? Ela é uma consciência que pega todas essas relações. Agora, é claro, se não vai mudando de percepção para cultura, grupo social para grupo social, nós vamos dando recheados, coloridos, né, discriminações para aquilo que deve ou não ser considerado tal de bom ou de mal. Mas bem e mal é uma condição nossa própria de existência. Olha, eu tenho percebido muito no consultório, por exemplo, uma coisa que se chega lá e que eu achava uns tempos atrás que não era bem isso, né? Que é muito raro, ou nunca existe. Acho que a pessoa precisa ter uma deficiência estrutural, psicológica muito grande, porque todo grande problema humano não é um problema da pessoa que está lá sozinha, mas é dela no mundo com o outro, né? Aquilo que vem como arrependimento, aquilo que vem como uma consciência, aquilo que vem não sei o quê, nos toca nessa relação, né? Essa é a forma de, às vezes, eu ter atrapalhado o outro. Quer dizer, essa relação humana, ela é uma relação transitada por essa percepção de bem e de mal, né? Agora, as épocas acondicionam isso de maneiras peculiares. E existem males que são atuais e males que podem ser mais antigos. Por exemplo, a partir dos eventos políticos do século passado, com as ideologias e com os totalitarismos, a nossa ideia de bem e de mal mudou. Não só por causa daquela regra que eu estava dizendo antes, da questão do matarás ou não matarás, que foi embora. Mas, gente, a nossa cultura judaico-cristã diz assim, o mal é individual e as razões dela são sempre essas razões de natureza religiosa. Ira, inveja, gula, né? Que você tem dos tais mandamentos que de alguma maneira querem regulamentar esse tipo de percepção. Mas hoje mudou. No nosso cenário corriqueiro, aqui, contemporâneo, o mal não é mais individual, o mal é coletivo. E o mal não tem origem religiosa, ele tem origem política. Quer dizer, essa mudança de sujeito histórico, ela é histórica, mas a nossa vivência ainda permanece com isso. A gente não abandonou isso. A inveja, a ira, né? Essa história toda, não abandonou. Isso são questões que nos tocam o tempo inteiro, porque você está convivendo com os outros e não tem jeito de sair. Mas há uma configuração histórica que alterou essas relações. Então, quando nós pensamos a questão do bem e do mal, nós não podemos mais fugir também dessa percepção de qual é a origem desse mal, né? Qual a natureza desse mal? Ela é individual? Ela é coletiva? É uma natureza de origem religiosa, de natureza política? Quando a gente pensa aí no Estado Islâmico, por exemplo, ou quando a gente pensava no nazismo, qual é a constituição, qual a origem disso daí, dessas ações, dessas percepções? Né? A corrupção também é uma outra questão. Da corrupção, né? Será que a corrupção não é um mal, né, digamos assim, efetivo, social que a gente enfrenta? Mas eu queria pegar essa condição que é básica, né? Pode ser que historicamente isso daqui mude. Pode ser que daqui a uns 100 anos, né, nós voltemos a ter a origem do tal do mal
de uma outra natureza, ela não seja nem política, nem sei lá o que ela vai poder ser. Mas nós nunca estaremos afastados dessa condição. Então, quando a gente pensa na educação, no meu modo de ver, a gente não pode se distrair dessas perspectivas. De que a questão, ela não passa só por uma questão básica, né? Mas ela, na base dela, na origem dela, essa percepção de um aprontamento de um mundo, né? E de uma condição política para a gente morar nesse mundo, ela tem que fazer parte dos objetivos do educador, seja ele pai, seja ele irmão, seja ele professor, o que ele tem que fazer, né? E não se eximir dessa questão, né? Não sei se estou sendo clara aqui nessa história. Para isso as pessoas precisam se ver como seres políticos, e eu acho que isso aqui, cadê isso? Entendeu? Da onde que vem? Porque aí você já entrou na bola de neve, você já está num mundo em que essa concepção está comprometida. Então, sim, como que você retoma essa questão do ser político? Eu acho que só tem uma saída, o exemplo, né? Porque a gente sabe isso, esse é um outro texto da Hannah Arendt que eu acho maravilhoso, chamado Verdade Política, né? Onde ela toca bem essa questão. Quando você tem uma opinião e eu tenho outra, né, qual que seria? Né? No fundo é isso. Se eu sou um ser político, o outro não pensa que é político, qual a verdade dessa situação? Ela diz, quando se trata da vida coletiva, cotidiana, né, junto com os outros, toda a verdade, por mais verdadeira que ela venha a ser, epistemologicamente falando, quando ela se expõe, ela se transforma imediatamente em mera opinião. Tá? E nós vivemos sempre na questão de uma opinião contra a outra. E o que decide isso? No fundo, a sua pergunta acho que retoma essa ideia, né? O que decide? O exemplo. Vamos pegar só um exemplo para dar o exemplo, né? Assim, Gandhi, ele tinha lá a perspectiva de que era possível transformar, conseguir a independência da Índia, né? Agindo pacificamente. Ele estava indo contra uma tradição, que a gente vê, o marxismo fala muito isso, de que a mola mestra da história é a violência. E ele tem uma outra posição. Nós temos lá a violência para mudar o mundo, e ele diz, nós podemos mudar o mundo sem violência, né? São duas opiniões. O que decide? Qual é a verdadeira? Se ambas estão ali, inclusive movimentando o mundo. Foi o ato dele. O Gandhi não falou só dessa não violência. Ele não agia violentamente, né? Ele teve, na atitude dele, ele conseguiu mostrar que isso era uma alternativa, era uma verdade, e conseguiu os adeptos por isso. Não porque ele dizia, mas pelo como ele agia. Então, é muito difícil, a questão não é o que pensamos, é como agimos. Isso é muito complicado hoje em dia, né? Porque são muito poucas as pessoas que de fato fazem o que dizem, né? Mas em geral, na vida inteira. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser amigo, pode ser professor, pode ser, né? Pensar em todos os educadores que estão aí se relacionando. Na verdade, você está dizendo que a gente tem que fazer uma autoeducação, né? Eu acho assim, que né? No sentido de se organizar e se olhar e ver se eu ajo do modo como eu penso, né? Que é a melhor forma. Eu vejo assim, às vezes os pais berrando, falando para os filhos que é absurdo o filho tá berrando com eles, mas eles falam berrando que é absurdo os filhos tá berrando com eles. Aí você olha essa situação e você fala, não, né? Vamos cada um se perceber um pouco, porque você não vai ensinar o outro a não gritar. Tô dando um exemplo esdrúxulo, né? Mas você não vai ensinar o outro a não gritar gritando com ele, que não é pra ele não gritar, né? Exatamente, né? Então, essa autoconsciência, né? É uma consciência pessoal, moral e política. Quando você fala lá do pensar que você trouxe lá da finalidade, do sentido, né, o outro significado, que também aí me chamou muita atenção do outro aspecto quando você fala da compreensão, que aí também pro Heidegger o ser humano também é constitutivo, a questão da compreensão, da relação. E aí o acontecimento, né, que você fala que de alguma maneira, esses exemplos todos, quer dizer, a internet, o celular, enfim, tudo que está aí no mundo, né, nessa época,
vai apontando também como eu me relaciono, né? Como eu compreendo, né? E como que eu vou me relacionando com isso. Então eu fico pensando que isso também está aí, né? Que eu acho que as coisas elas estão instituídas, a própria escola, quando você fala, né, da criança que já está, de alguma maneira, a escola está preparada para levar para o vestibular, e que de alguma maneira as famílias querem isso, né? Querem os filhos nesse lugar já com o caminho traçado, e essa aventura, né, de você poder pensar, de você refletir, quer dizer, é algo que também vai numa contracorrente, né? Porque eu acho que isso também é muito forte, isso que está aí, que a gente vê também. Então, como também, né? Acho que você fala dessa questão política, mas como é que cultiva? Que também a cultura tem essa origem também com o cultivar, né? Como é que o ser humano vai se afastando, né? Dessa conexão, quando você fala do ser, que vai de alguma maneira, deixa o ontológico. Mas como é que a gente também ajuda, né? Como é que a gente cultiva ou olha, né? Eu fico pensando a manter essa reflexão com toda esse bombardeio, né? Com tudo isso, com o sucesso, com ganhar o dinheiro, com o resultado, com as metas, com a metodologia das escolas, né? Que está tudo instituído. Como é que você também... Porque a gente também trabalha, né, junto, às vezes, essas escolas com alguma criança e tentando estar num outro fluxo, né, numa outra possibilidade de estar, né, nesses lugares, que muitas vezes estão, de alguma maneira... mas essa também é, digamos assim, essa experiência. Com o resultado, com o método. Porque né? a gente sempre vive, eu entendo assim o que você está dizendo, vive esse dilema, não tem jeito. Porque você vem num mundo, né, que já está dado. Ele tem uma tradição, não é verdade? Tudo aquilo que você vai fazer como mudança, você não faz simplesmente pensando numa coisa nova. Você faz para corrigir aquilo que está ali, não é? Assim, todos os nossos projetos são para superação dos limites que a gente tem. Então, são contingenciais, tá certo? Agora, essa contingência, ela é interferida, digamos assim, por nós, essa tradição, o tempo inteirinho. Por você, por mim. Eu, às vezes, tenho que seguir essa tradição, porque sem ela, se esse fio... Quando eu estou falando tradição, não estou falando no sentido negativo. Estou dizendo do constituído, né? Assim, sem atuar, sem esse fio, eu também sou perdida. Não é verdade? Essa é a dimensão de uma estrutura objetiva que esse mundo tem. É uma contingência. Mas eu não estou ali para simplesmente ser subserviente a isso. A nossa condição humana, uma condição humana... que eu acho que assim, que a gente pode ter essa condição da liberdade, que sempre eu posso interferir, né? Eu sempre posso fazer. E a ideia de que a liberdade está dada, e eu modifico sem pensar, e às vezes por acaso. Então, eu acho que não é só aquela questão do planejamento para interferir, para mudar o rumo da coisa. Porque às vezes a gente toma qualquer atitude que, sem querer, mudou o rumo da situação e, na verdade, propôs um outro caminho. Mas não tem futuro pronto como não tem um passado, como é o passado pronto, dado, né? Eu acho que todas as coisas que a gente faz, a gente decide. Às vezes, mesmo sem perceber o que eu estou escolhendo, eu tomo direções. Então, essa coisa de educar para a capacidade de refletir, ela é extremamente importante, porque eu faço sem perceber. Quantas coisas, quantos rumos na vida eu fui abrindo sem perceber que cada ato, cada pensamento, cada gesto abria uma picada. Não é? É isso que a gente está fazendo, não tem pronto, vai abrindo uma picada. Agora, o problema é que nós pensamos que nós ficamos tão atrelados, consumidos, assim, por essas coisas já dadas e tão prontas, que eu não tenho mais, digamos assim, o desejo até, né, de pensar que possa dar muito trabalho, né, fazer. Mas é um gesto, né? Eu acho que assim, é difícil. Senão vamos ter que fazer revoluções o tempo inteiro. Mas é o ato de cada um, não é? Eu acho que assim, eu acho que a gente faz isso, não é? Sim. Nós não estamos num mundo exatamente do jeito que a gente o recebeu, não é? Pensando que aí, no que o Júlio está fazendo, no que você está colocando, a gente entra no que é o outro, né? Minha terapeuta junguiana, ela fala assim, Alice, a gente nunca pode esquecer que o outro também tem self, né? Então, é um pouco nesse sentido, assim, existem limites,
do que dá para ser feito. Existem, acho que também pessoas e famílias e colocações que já estão engessadas numa coisa que é muito diferente dos seus valores e do que você pensa e que, de fato, você pode ir até um ponto. Eu recebi uma família há pouco tempo que faz a avaliação de uma criança de 6 anos que eu entro na cozinha e a mãe tá dando danoninho na boca dela. E cada vez que ela falava pra criança pegar a colher, a criança dava um escândalo. Minha mãe senta comigo e fala, então, não importa o que você vá fazer com ela, eu quero que ela chegue em Harvard. Não é nem no vestibular. E aí você fala, bom... Já comeu danoninho sozinha primeiro. E aí você chama para orientação, você vai começando a trabalhar com a criança, você mostra, olha, você percebe que comigo ela já está fazendo tudo isso, se ela não está fazendo em casa é porque você precisa vir, e a mãe faz uma resolução e faz o psiquiatra assinar uma carta de que o menino está bem, não precisa de mais nada. Porque vai procurar uma outra psicóloga que faça o filho chegar em Harvard sem Então, porque assim, colher, então, essa mulher não sabe que o filho dela tem selfie, é isso, né, que você está falando. Mas eu acho que a tentativa o tempo inteiro nós estamos refazendo acordos. Quer dizer, é impossível que na nossa experiência nós vejamos as coisas exatamente como os pais viram, não é? A gente está sempre vendo de uma forma um pouco diferente e atuando. Não existe nada que eu reproduza exatamente da mesma maneira. Agora, o que dá trabalho é que, às vezes, para fazer o diferente, a gente precisa renovar acordos. Não é isso? Você está refazendo os acordos o tempo inteiro. Dá trabalho. E eu, às vezes, eu não gosto de trabalho. Né? Então, essas circunstâncias são assim. Mas eu não posso... Mas é também, entre aspas, natural a transformação. Né? Ela tem se transformado profundamente. Se transforma. Cada vez que eu descubro que... olha, gente, eu comecei a escrever em máquina de escrever. Né? Assim, quando eu falo isso para os meus alunos na faculdade, eles me olham com um olho desse tamanho, porque eles acham que eu sou muito velha, né, para essa história. Mas eu comecei a escrever, fiz o meu doutorado, foi assim, escrevendo em máquina elétrica, que já era um grande avanço, né? E aí, dando para o outro escrever, não sei o quê. Hoje a gente escreve, fala, né, no celular, no computador, e ele escreve para você. Quer dizer, é uma transformação brutal em muito pouco tempo. Né? Então, toda transformação, ela não é só a transformação da atitude, a transformação do sentimento, ela é uma transformação efetiva, ela muda, o mundo muda. E eu uso as coisas de um jeito diferente do que eu usava há tempos atrás. Eu não sei mais escrever máquina de escrever, não sei nem escrever à mão mais, acho. Né? É uma circunstância assim. Então, o mundo vai ganhando novas condições. Só que cada um de nós tem esse exercício, nós somos criaturas, indivíduos exclusivos. Eu gosto dessa frase dela, ninguém antes de mim, nem depois de mim será igual a mim. Eu tenho essa exclusividade em aprontamento, mas ela é exclusiva. Então, cada ato, cada gesto, cada suspiro, cada omissão que eu faço, eu estou reencaminhando a vida. E aí nós não estamos sozinhas, então nós estamos refazendo, mesmo que sem pensar, os acordos que a gente já tinha com os outros para organizar a vida. Agora, a questão seria assim, como só para encerrar a ideia, né? O Sócrates dizia, uma vida sem reflexão não vale a pena. E não vale a mesmo, por causa disso, né? Quer dizer, é tão bom estar aí, refazendo esses acordos, mas sabendo um pouco do que eu estou fazendo, ou pelo menos sabendo um pouquinho do que é que eu estou fazendo, vendo por alto, mas não estou eximido, né, desta circunstância, né? Que eu acho que é isso, que a educação tem que ser essa convocação também. Os né? dois assinando acordo, né? Porque acordo não É. não é só uma Se responsabilize isso. Conversando com um professor de história da rede estadual de ensino, ele teve lá um problema numa sala que o pessoal, a meninada consegue hackear o Wi-Fi da escola e consegue usar a internet ali. E fica um problemão, né? Um monte de moleque usando a internet ali. Ele escrevendo na lousa, um menino corrigiu ele com um erro de português. Ele fez, né? Daí ele discutiu, não, mas acho que tá certo. Daí o menino pegou na internet. Então faz o seguinte, vamos dar uma atividade, vocês vão pesquisar nos seus smartphones, nos seus celulares. E ele começou a fazer isso na sala. Só que ele começou a ser reprimido pelos colegas, pela direção da escola e tudo mais, que
que não entendiam muito bem o uso que ele estava fazendo. Fica essa coisa, né? Já que tem a coisa à mão, né? Então vamos usar no sentido da aula, né? Porque ele cansou de ficar brigando, tirando o celular de um, de outro. Então ele trouxe para o sentido, mas a instituição também bateu no sentido contrário. Né? Eu acho que tem esses dois tempos, né? O tempo nosso e da instituição também, que também vai precisar abrir o olhar, né? Vai ter que tender para isso, né? Pensar para o uso, né? Dessa transformação, né? Que a gente não controla, não sabe. É isso, assim, você não consegue cortar a transformação, tá certo? Você não interrompe e também não consegue sair fora dela, né? Mas o problema é esse, qual é o termo, né? Qual é o termo que a gente vai achar, mas aí vai depender, né, dessas pessoas que estão aí em questão, né? Muito legal. Muito obrigado, Dulce. Obrigada a pela vocês. presença aqui hoje, tá bom? Essa noite. Queria agradecer especialmente você e também todas as pessoas, né, que estão aqui nessa noite aqui conosco. Queria usar, né? Obrigada do convite, obrigada da atenção que vocês me deram aqui, né? Muito gostoso poder pensar, refletir só um pouquinho. Muito bom. Obrigada. Tá bom?